E aí, gente, beleza? Hoje nós vamos falar sobre 2 truques de pronúncia das vogais. E depois desse vídeo você vai falar: Nossa, mas como é que eu não sabia disso, menina? tá? Então fica ligadinho. O primeiro truque, gente, é o seguinte. Quando na palavra tiver 2 vogais, só 2, hein, gente? Não é 3, nem 4, nem 5, nem 6. Então, quando a palavra tiver 2 vogais, a primeira vogal que aparece na palavra vai ser a que vai ditar a pronúncia, tá bom? Tem uma rima antiga em inglês que fala assim: When 2 vowels go walking, the first does the talking, tá? Então, quando 2 vogais vão sair para passear, a primeira vogal que aparece na palavra vai ser a que vai falar, ou seja, vai ser ela que vai ditar a pronúncia, tá bom? Então, gente, aí a primeira vogal, ela sempre vai ter o som da letra no alfabeto. Então vamos pensar aqui nas vogais. Como que as vogais são no alfabeto? Lembra do vídeo de alfabeto, gente? Se não lembra, assiste aí, vou botar o link aí, tá? Pra vocês assistirem o vídeo do alfabeto. Então, as vogais no alfabeto, elas soam como A, E, I, O, U, tá? I, O, U, em inglês é A, E, I, O, U. Em inglês, as vogais que têm o som das letras do alfabeto, ou seja, que tem o som das letras das vogais no alfabeto, elas vão ser chamadas de vogais longas. Não se preocupem com isso, mas é só para vocês saberem, tá? São chamadas de vogais longas. Então, quando tiver 2 vogais na palavra, a primeira vai ter sempre não, é um truque, tá, gente? Não é uma regra, mas a primeira geralmente vai ter o som, então, da vogal como ela aparece no alfabeto, tá bom? Então, vamos começar, por exemplo, com o A, tá? Então, vamos pegar aqui uma palavrinha que tem 2 vogais. Por exemplo, plane, plane, tá? Que é avião. Plane. Então, quantas vogais que tem nessa palavra, gente? 2, né? O A e o E. E qual a primeira vogal? É o A, tá certo? E como que é o A falado no alfabeto? A. Então, o som dessa vogal aí nessa palavra vai ser plane. A, plane. Tá bom? Plane. Tá achando o vídeo útil, gente? Então dê um like e se inscreva no canal. Ai, a neve caiu no meu nariz. Outro exemplo do A, gente. Bake. Bake, tá? Então, o A é a primeira vogal, certo? Então, vai ter o som do A no alfabeto. Bake, bake. Outro exemplo. Ate. Ate, tá? Que é o passado do verbo to eat, né? Comer, tá? I ate, eu comi. Ate. Tá bom? Agora vamos ver um exemplo com o E. De novo, gente, quando tem 2 vogais na palavra, a primeira vogal vai ser que vai ditar a pronúncia, certo? E aí, nesse caso, a primeira vogal vai ter o som dela no alfabeto, tá bom? Então, vamos lá. Exemplos com E. Como que é o E no alfabeto? I. I, é meio confuso, eu sei, porque a gente pensa em I, a gente pensa na letra I, né? Não, mas é o E. I, tá? É um I comprido. I, é o som do E, tá bom? Por exemplo, na palavra beat, beat. Olha só, o E é a primeira vogal, certo? Então, ela que vai ditar o som. E qual vai ser o som? Vai ser o som dela no alfabeto, que é I, beat. Outro exemplo com E, meat. Meat. Agora vamos ver uns exemplos com I. Qual que é o som da letra I no alfabeto inglês? I. Certo? Então, por exemplo, na palavra kite. Kite, que é uma pipa, né? Ah, coisa boa que é soltar pipa, né, gente? É a minha infância. Então, kite, né? Kite, né? Kite. Então, quantas vogais que tem aí? 2. E qual que é a primeira? É o I. Então, o som do I nessa palavra vai ser o som do I no alfabeto, que é I. Kite. Fácil. A próxima palavra.
nine, nine, tá bom? Nine. Então, a mesma coisa. Quantas vogais que tem? Duas, o I e o E. O I é a primeira, então o som do I é que vai ditar a pronúncia, certo? E o I é como em inglês? I, tá bom? No alfabeto. I, nine. Exemplos com o O. Gente, a mesma coisa. Então, o O, se ele aparecer numa palavra onde tem duas vogais e o O vai ser o primeiro, aí vai ter o som do O no alfabeto. E qual que é o som do O no alfabeto? O. O, tá? Por exemplo, como na palavra note. Note. O, note. Boat. Boat. Mesma coisa, tem o O e tem o A. O O é a primeira vogal, então ele que vai ditar o som, tá bom? E agora com o som de U, né? Como que é o U no alfabeto? You. You, que tem o mesmo som da palavra you, né, gente? You! Então vamos ver, por exemplo, na palavrinha cube. Cube. You. Cube. Então tem duas vogais, né? O U e o E. E o U vai ser, então, a primeira, então vai ser ele que vai ditar o som e vai ser o mesmo som do U no alfabeto. Então, gente, vamos recapitular o primeiro truque. Se você tiver duas vogais na palavra, a primeira vogal vai ser que vai ditar a pronúncia. E a pronúncia dela vai ser o som dela no alfabeto, certo? Então, por exemplo, o A vai ter som de E. O E vai ter som de I. O I vai ter som de I. I. O O vai ter som de O. E o U vai ter som de U, tá? U. Legal? Então, essas são as vogais em inglês chamadas de vogais longas. As vogais longas são as vogais que têm o som das vogais no alfabeto. Tá bom? Ficou claro, gente? Eu espero que sim. Se não, me fala aí nos comentários. Ah, não gostei não. Faz outro vídeo. A gente faz, tá bom? O segundo truque, gente. O segundo truque é quando na palavra tem uma vogal só. Aí, nesse caso, as vogais vão ser chamadas de vogais curtas, tá? Não precisa preocupar muito, não é no sentido de se o A é longo, ele vai ser A, e se ele é curto, ele vai ser A. Não é isso, não tem nada a ver com isso, tá? Mas em inglês a gente fala assim, vogal curta, vogal longa. Mas então, se na palavra tiver uma vogal só, aí o som dela vai ser um som de vogal curta. E como que é o som das vogais com som de vogal curta? Então, o som da vogal A curta vai ser como na palavra, por exemplo, bat. Bat é quase um E, gente. É entre um E e um A. Tá? Pra te ajudar, você pensa assim, quando você for falar o som da vogal, você abre a boca e a língua fica bem larga dentro da boca. Olha só. Bat, bat, bat. Bat. Ok? Bat, bat. Então tem que ser mais ativo com a boca, tá? Bat. Não é bat, tá? É bat, bat. Tá? Então esse é o som. Da vogal A curta. Tá bom? Map. Cap. Cap. Tá bom? Cat. Meow. There's a cat over there. Vocês estão vendo um gato? Gatinho ali na cadeira. Acho que eu vi um gatinho. É o Jerry. Aí o exemplo do E, gente. Então o E, quando ele for curto, ele vai ter som de E. Vai ter som de E mesmo, igual o nosso E. É mesmo? Tá? Então, por exemplo, no verbo to bet. 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 Então é fácil, né? Quando tiver uma vogal só, ela vai ser curta. Mais uma vez, gente, eu relembro que isso são truques e não é regra, tá? Você vai achar, às vezes, palavrinha, tanto as vogais longas quanto as curtas, que não se aplicam aqui esses truques. Aí você vai vir reclamar comigo. Fabiane, né? Você falou errado. Não, é porque as vogais em inglês são assim mesmo, gente. É porque o inglês sofreu tanta influência de outras línguas, né? E pegou palavra de tudo quanto é língua. Então, o que acontece é que é por isso que é difícil a pronúncia das vogais, tá? Mas com os truquinhos aqui e ali a gente chega lá, tá? Então não fiquem desanimados. Todo mundo animadão, viu? E o som do I curto vai ser
E vai ser como o nosso E. Lembra aí no outro vídeo que a gente fez sobre as vogais? Eu expliquei pra vocês que o som de I, né, vai ter, às vezes vai ter o som de E, tá? Então vamos pegar o exemplo da palavra bit. Bit. Bit, tá? Bit é um pedacinho. A bit, tá? É o som curto do I. Agora o som curto do O. Gente, o som curto do O, ele vai ter pra gente um som de A, tá bom? Então, por exemplo, na palavra dog, não é dog, não é dog. É dog. Dog, tá? Vamos ver outros exemplos. Hot. Lembra, gente, inglês não é uma língua preguiçosa, tá? Então a gente não pode falar as palavras assim, hot, tá? Com a boca fechada. Tem que ser ativo. Hot. E o som curto do U vai ser um Por exemplo, na palavra mud. Mud, tá? É o som curto do mud. Então, gente, vamos recapitular. Quando na palavra tem só uma vogalzinha, Só umazinha só. ela vai ter o som das vogais curtas, tá? E qual que são o som das vogais curtas? Do A vai ser cat, bat. Do E vai ser mesmo, tá? Como em bet. O I vai ser um E, tá? Sit. O O vai ser um som de A, como em dog, hot. God! Oh my God! Tá? Então não é oh my God. É oh my God, God, ok? E o som do U vai ser um mud, tá bom? Então, gente, esses foram 2 truques para te ajudar na pronúncia das vogais. Eu espero que vocês tenham gostado. As vogais são mais complicadas do que as consoantes, sim, então não precisa se desesperar, tá? E o melhor jeito, gente, da gente aprender o som da pronúncia em inglês é praticando, é aprendendo, tá bom? Então vai ser na prática mesmo, então não se desespere, tá? Gente, muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Se vocês gostaram, por favor, compartilhe com os amigos para mais pessoas saberem do nosso canal, tá bom? Dê um like no vídeo e se inscreva se você ainda não se inscreveu. E olha, eu vou te falar, o YouTube me fala que 50% de vocês assistem os vídeos e não se inscreveram no canal. Faz favor, não seja mal educado. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau!